Olá, boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós teremos duas aulas e a primeira será de geografia. Então pegue o seu livro de geografia e abra na página 89. Nós vamos falar sobre o aquecimento global e o efeito estufa. Pegou o seu livro? Já abriu? Então vamos começar. O efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Quando os raios solares atravessam a camada de ozônio para chegar à superfície da Terra, em torno de 50% deles fica retido na atmosfera por gases como o dióxido de carbono e o metano. Essa retenção provoca um efeito chamado de efeito estufa. É igual aquelas estufas que guardam salgados nas lanchonetes, nas padarias, aquelas paredes de vidro, né, que retém o calor lá dentro. Então, esse é o papel do efeito estufa, manter o planeta Terra aquecido. Caso não existisse esse efeito estufa, as temperaturas aqui da Terra seriam muito baixas, podendo chegar até 0 graus Celsius. Ou seja, praticamente um lugar inabitável, no qual nós não poderíamos sobreviver, pois seria muito frio. Então, o efeito estufa, ele existe para que o planeta Terra seja um planeta habitável, para que seja habitado por nós, pelos seres humanos, pelos animais e para que tenha essa diversidade de plantas que existe no nosso planeta. É isso que faz com que a nossa sobrevivência seja mantida. Porém, nas últimas décadas, nós, seres humanos, temos agido de forma impensada, usufruindo das novas tecnologias e do meio ambiente descontroladamente, produzindo gases que poluem a atmosfera, fazendo com que o calor produzido no efeito estufa aumente cada vez mais. Essa maior quantidade de retenção de calor nós chamamos de aquecimento global. Muitas pessoas confundem efeito estufa com aquecimento global. Então, o efeito estufa é um efeito natural que é necessário para a existência, para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. O aquecimento global é quando muitos gases se reúnem e fazem com que o calor fique cada vez maior, com que esses raios solares que passam aqui permaneçam cada vez com mais intensidade, tá? Então, isso é o aquecimento global, é o excesso de calor que está sendo causado por nós mesmos aqui no efeito estufa. Agora eu quero que vocês peguem o livro e abram na página 90, acompanhem comigo a tabela que traz os gases poluentes que aumentam o efeito estufa, que alteram esse efeito, né? Então vamos lá. Gases poluentes que aumentam o efeito estufa. Dióxido de carbono ou gás carbônico, como costumamos ouvir falar dele, né? Principal causa de liberação desse gás, resultante do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e derivados. Olha aí, tudo culpa nossa. Outro gás, óxido nitroso, produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por bactérias, tá? Tudo também causados por nós. Somos nós que colocamos fogo nas matas, somos nós que usamos esses combustíveis, somos nós que usamos fertilizantes nas plantações e também somos nós que produzimos muito lixo e causando assim aparecimento de várias bactérias, tá? Ozônio é o poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente, mas formado a partir de outros poluentes atmosféricos. O gás CFC, clorofluorcarboneto,
usado em aerosóis, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria eletrônica, usado também no gás de geladeira, como nós aprendemos na aula passada, né? Então, esse gás também é emitido por nós, somos nós que utilizamos muito esses produtos e acabamos emitindo ele para a atmosfera. E o metano, produzido nos campos de arroz, pântanos, gado, decomposição de matéria orgânica, aterros sanitários e lixões. Então, vemos que tanto o dióxido de carbono quanto o metano, eles também são produzidos de maneira natural, né? Então, a quantidade produzida de maneira natural nos dá um efeito estufa tranquilo. Quando nós ajudamos a aumentar essa quantidade de gás, então esse aquecimento aumenta, formando assim o aquecimento global, tá? Abaixo da tabela também tem um gráfico que é legal vocês darem uma olhada para perceber os gases que estão sendo liberados na atmosfera em maior quantidade. Então podemos perceber que a nossa mão, a mão humana, é responsável pela maior parte dos gases emitidos na atmosfera. Como consequência desse aquecimento global, nós podemos destacar o derretimento das calotas polares, maior índice de desastres naturais como furacões, enchentes e seca, alteração na produção de alimentos, extinção de espécies, sendo animais ou vegetais, inundação de cidades litorâneas e desertificação, ou seja, a formação de uma paisagem árida, aqueles locais, né, que chegam a ressecar tanto que ficam parecendo um deserto, como acontece no nosso Nordeste brasileiro. Então, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para mudar essa situação e diminuir o aquecimento global? Secar as roupas ao ar livre, né? Não usar aquelas secadoras que aceleram esse processo. Reciclar, reutilizar e comprar produtos recicláveis. Economizar água, energia. Fazer manutenção dos carros e motos e utilizá-los o quanto menos possível. Então, se é perto, dá para ir a pé, faça esse esforço. Dá para ir de bicicleta, tem uma bicicleta, utilize-a, né? Evite usar o carro a todo momento, deixa para usar quando for realmente ter que levar a família ou quando for para um lugar mais longe. Utilizar bolsas e sacolas recicláveis, né? Principalmente na hora de fazer as compras de mercado, de lojas. Optar sempre por alimentos frescos ou com embalagens recicláveis e fazer a separação correta do lixo, pois assim facilita na hora da reciclagem. Se nós não fizermos a nossa parte, o aquecimento global vai continuar, vai aumentar ainda mais, e aí da mesma forma que nós não conseguiríamos viver sem o efeito estufa, nós também não vamos mais conseguir viver com ele, tá? Vamos agora para nossas atividades. As atividades serão na página 92 e 93. Observe a imagem relacionada ao aumento do efeito estufa e enumere na sequência correta como ocorre esse fenômeno. Então, você vai ler as 3 frases e colocar na ordem correta, tá? De como acontece o efeito estufa. O que acontece primeiro? Questão 2. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. O efeito estufa é provocado pelo acúmulo de gases na atmosfera, impedindo o resfriamento da Terra? Se for verdadeiro, coloca V. Se for falso, coloca F. O efeito estufa não provoca o aumento da temperatura da Terra? Quanto maior for o efeito estufa, melhor é para o planeta? O acúmulo de alguns gases, como o dióxido de carbono e o gás metano, na atmosfera provoca o aumento do efeito estufa? Então, V para verdadeiro e F para falso. Página 93.
Use o gráfico da página 90 que você estudou sobre os gases poluentes que aumentam o efeito estufa, localize-os no gráfico de setores a seguir e escreva o nome de cada um. Então é só dar uma olhadinha lá no texto, esse gráfico já está lá pronto, é só você colocar o nome de cada um dentro do quadrinho correto. Questão 4. Relacione os poluentes que aumentam o efeito estufa às suas principais causas. Dióxido de carbono, que é o gás carbono, óxido nitroso, CFC e metano. Então, você vai lá naquela tabelinha também que nós lemos juntos e vai conseguir responder também essa questão com tranquilidade. Lembrando que o aumento do efeito estufa que é dito aí é o aquecimento global. O efeito estufa, ele é necessário, mas o aumento dele provoca o aquecimento global e isso pode atingir a nossa vida, tá? Realize as atividades com cuidado, com atenção e assim que terminar, vamos para a próxima aula, que será a aula de História. Até já! Beijo, beijo!